Podcast Tênis Brasil, com José Newton Dalcin. Oferecimento Sankia, a melhor solução de gestão para o seu negócio. 12 das nossas 20 medalhas nos Jogos Olímpicos de Paris foram com as mulheres ou com equipes femininas. E vocês sabem muito bem, todos os 3 medalhas de ouro que nós obtivemos vieram com o esporte feminino. Beatriz Souza, Rebeca Andrade, a dupla Ana Patrícia e Duda. Todo mundo sabe que o maior nome do tênis brasileiro hoje, que surgiu nos últimos 25 anos, é também uma mulher, Beatriz Haddad Maia. Está mais do que evidente que apostar no esporte feminino hoje é uma necessidade. E por isso mesmo, esse será o assunto do podcast Tênis Brasil desta semana. Convidamos aqui 3 verdadeiras medalhistas de ouro para debater com a gente as dificuldades e as oportunidades, os caminhos que o tênis brasileiro precisa seguir para abraçar mais as mulheres. Então com a gente aqui, Sabrina Justo, que trabalha há muito tempo na capacitação da Confederação Brasileira de Tênis, já viajou com todas as equipes juvenis, um longo histórico. Patrícia Medrado, que dispensa apresentações, nossa top 50 do ranking, e tem um instituto muito ativo também na parte feminina. E nós vamos contar também com as opiniões muito importantes de Suzana Silva. Suzana Silva, que uma técnica sempre muito ligada ao tênis infantil, tem até um projeto próprio de instrução de tênis. Todas elas, então, batendo papo com a gente sobre esse tema. Em primeiro lugar, obviamente, obrigado a todos vocês por estar aqui com a gente hoje nesse podcast. Bom, boa noite. É uma honra estar aqui com a Paty, uma honra estar aqui com a Suzana. Eu acho que o tema desse podcast não poderia ter sido mais oportunista, né? Mais oportuno encerrar a Olimpíada de Paris com as mulheres realmente fazendo a diferença. E muito legal que em todos os tipos de esportes, né? A gente antes sempre tinha muito judô levando muita medalha, o tênis, o vôlei de praia levando, e dessa vez a gente teve uma gama muito variada de esportes levando. E com a nossa embaixadora, a Patrícia, que está na Europa nesse momento, eu passo a palavra para ela, porque realmente ela é a pessoa que muito lutou pelo esporte e luta pelo esporte feminino. Boa noite, Paty. Boa madrugada aí, então, né? Boa noite, Zé, boa noite, Sabrina, Silvana, a Suzana, né? Enfim, é uma satisfação mais uma vez estar aqui conversando, e principalmente com esse tema, né? A gente adora, né, Sabrina, falar do tênis feminino, é a nossa vida, né? Embora a gente, na verdade, também trabalhe com o público masculino, mas é um tema que nos afeta diretamente, né? E ver esse crescimento da participação feminina, não só no tênis, mas em vários outros esportes, ver o resultado desses jogos aí de Paris 2024 é uma alegria enorme, porque é uma verdadeira conquista, né? Foi muita batalha até hoje, a história da evolução das mulheres e das lutas e das conquistas, é uma história linda de ser contada, que a gente vai falar um pouco aqui ao longo desse podcast, né? Sabrina, antes de começar com você, eu acho que uma coisa importante para a gente passar para o pessoal que está lá em casa ouvindo a gente é que qual seria a diferença, se é que essa diferença existe, na prospecção de talento e na formação de tenistas, garotos e meninas. Tem essa diferença? E se tem, onde é que a gente pode melhorar isso? Olha, a minha opinião é que tem sim. A prospecção de talentos, ela é diferente. A base, a iniciação, ela é igual para todos. Mas no momento que entra a parte mais competitiva, o receio da menina seguir nessa parte de competição, na minha opinião, é muito maior. É muito maior por vários motivos. Até porque, de repente, no nível social um pouco mais baixo, ela tem uma mãe em casa que é chefe de família.
né? E que, de repente, essa menina tem que ajudar a cuidar da casa porque a mãe trabalha. Então, além dos outros, todos atrativos e dificuldades, que a menina, quando entra numa pré-adolescência, ela é exposta, né? Acredito que hoje em dia a internet, tanto como mídias sociais, assim, ela também nos tira um pouco das crianças, porque o que a gente vê de menina fazendo TikTok, em vez de estar, de repente, numa quadra esportiva, num outro lugar, também uma concorrência que a gente tem. E o próprio receio de se expor, né? O próprio receio de se expor, de entrar ali, principalmente em esportes individuais, né? De falhar. O próximo de falhar, assim, porque bem ou mal, a gente agora está muito em voga. A mulher está no topo, acho que nós temos que aproveitar, mas, por outro lado, a gente também está bem visada, né? Estamos muito visadas, né? A participação feminina e masculina foi equivalente nessas Olimpíadas. E pode ter certeza que na próxima Olimpíada de Los Angeles, a gente vai ser cobrada. Ué, cadê todas as mulheres que fizeram bonito em Paris? Onde elas vão estar em Los Angeles? Então, na hora da prospecção, o esporte em grupo, ele faz a diferença. A condição da pessoa que está ali para pincelar esses talentos também faz a diferença. E, às vezes, a gente carece de um olhar assim, um pouco mais confortador dessa pessoa que está ali para prospectar essa criança, essa menina. Patrícia, como é que você vê isso? Olha, eu acho que a questão da mulher, ela é muito complexa, né? Muito complexa. É desde cedo, né? É uma questão muito cultural. A gente não pode nem querer analisar essa situação já no momento, né, que ela resolve se dedicar ao esporte, porque tudo começa muito cedo, né? Justamente nessa questão cultural da educação da criança, que o primeiro brinquedo que ela recebe também na sua vida. Hoje até achei curioso, né, que eu vi um casal de crianças, uma de 8, a menina de 8 e o menino de 6 anos indo para o parque, aqui em Londres, né? E justamente o menino de tênis, a menina de sandália, sabe? Quer dizer, todo o ambiente que a gente tem não propicia esse encaminhamento das meninas ao esporte, né? Então, obviamente que isso vai refletir lá na frente, numa menor quantidade também de interesse, né? É quantitativa e qualitativa a questão, né? Porque da quantidade a gente tira a qualidade, né? Então tudo fica mais difícil, né, para as meninas. Essa questão também da segurança, né, da prática esportiva, um local seguro para a sua prática, né? A gente vê muito mais problemas que envolvem isso. Então a gente acaba tendo uma seleção mais reduzida de meninas nesse contexto. Historicamente, a gente vê no tênis brasileiro, nos campeonatos juvenis principalmente, amadores ou nacionais, regionais ou nacionais, as chaves femininas sempre em número inferior, às vezes muito inferior ao masculino, por exemplo, nas categorias importantes, 12, 14, 16 anos. Né? Qual seria a explicação disso e como é que a gente poderia resolver essa questão? Sabe dizer que isso aí vem mudando, né? Ela está aumentando, não na velocidade, de repente, que a gente gostaria, que acharia ideal, mas as chaves, principalmente das categorias do tênis 10, que são os kids, 10, 9, claro, em alguns torneios, a gente não tem muitos torneios kids, né? Mas elas estão crescendo e estão crescendo sim. Tanto que no último Brasileirão, que foi em julho em Uberlândia, teve que dividir. Tivemos que fazer 12 feminino 1 e 2. O que já e tivemos até 11 feminino, o que eu acho bem interessante, que é a categoria 11. Assim. Então, é um reflexo, com certeza, de Laura, Luísa e principalmente Bia Haddad e Ingrid ali. Assim.
Mas, por outro lado, o apelo masculino, até entre as meninas, se a gente perguntar para aquelas meninas que estavam no Brasileirão, quem é o número 1 do mundo, elas vão nos responder. Mas se a gente perguntar quem é a número 1 do mundo mulher, elas vão hesitar. Elas vão hesitar. Até porque, claro, a realidade feminina é outra, né? Tem muitas mulheres ganhando muitos torneios ao mesmo tempo, e o feminino e o masculino é dominado entre, de repente, 3 ou 4 ali. Mas a mídia que um Djokovic, um Alcaraz, um Nadal e um Federer tem, é uma, né? A mídia nossa, a gente se agarra na Serena, agora um pouco mais a Sabalenka, mas mesmo assim, o que o algoritmo manda para o celular dessas meninas é sempre muito mais jogos masculinos. Mas eu sou muito positiva que, da mesma maneira que se acresceu muito e tivemos que fazer 2 chaves, isso aí não vai parar aí. Eu acho que nós vamos continuar crescendo. A gente está vindo com gerações de... As meninas de 16 acabaram de ganhar o Sul-Americano, né? As meninas de 16 anos feminina acabaram de ganhar o Sul-Americano, sendo que uma das meninas ainda é 14, né? A Naná ainda é 14. Então a gente vem com umas guriazinhas muito boas aí. E elas servem de exemplo para as menorzinhas ainda mais. Então eu estou positiva que isso aí está melhorando. De repente, como eu falei, não na velocidade que a gente gostaria, mas está bem melhor do que há 10 anos, 8 anos atrás. Eu acho que a gente vem chegando atrasado em tudo, né? Você vê, quando a gente fala de Jogos Olímpicos, as mulheres só participaram 4 anos depois, né? Em 1896, nós começamos em 1900. O Wimbledon para a participação das mulheres demorou 7 anos, né? 1877, as mulheres 1894. Enfim, a equidade de premiação, né? Começou em 1973, terminou o Wimbledon em 2007. Então a gente está sempre galopando atrás, mas a gente acaba galgando mais espaços do que os homens, né? Se as chaves estão menores, é porque tem menos meninas realmente jogando daquele nível interessadas no esporte. Isso por causa de todo esse histórico da gente chegar sempre atrás nessa corrida, né? E eu, particularmente, acho que o que falta mesmo aqui também no Brasil são programas que sejam só para meninas. Porque a partir do momento que esses programas sejam mistos, que são mistos, a atenção, não tem como, a atenção vai sempre mais para o menino, né? Então, aí, nesse caso, eu acho que a gente tinha que separar mesmo, fazer muitas ações só para as meninas entrarem no esporte, para as meninas terem mais oportunidades, inclusive até para se sentirem melhor, né? Porque não tem como, a gente vê em todos os níveis, né? No nosso nível, quando a gente vai jogar um torneio, participar de alguma coisa, a quadra principal é sempre para os jogos masculinos, né? As mulheres estão sempre relegadas a um segundo plano, tá? Então, também entender, né, que a gestão do esporte ela é toda feita por homens, né? Então, a gente tem, por exemplo, no Brasil, 20 saindo um pouco, né, Zé, da sua pergunta, mas porque a gente tem que entender o contexto todo, né, para chegar no momento atual. Então, a gente tem, por exemplo, 27 unidades federais e a gente tem 3, né, se eu não me engano, são 3 ou 4 presidentes de federação mulheres, né? Então, a gente tem uma gestão também muito masculina e, obviamente, que na sua maior parte, né, a gente não pode também dizer que são todos, mas na maior parte o interesse acaba recaindo no tênis masculino. A gente precisa de mais mulheres para darem mais força às mulheres, né, e investir nisso, nessa formação, para que a gente faça com que as meninas se sintam bem também nesse ambiente, cresçam, né, e acabem, obviamente, completando essas chaves de torneio cada vez mais, ainda mais agora, como a Sabrina diz, com todo esse impulso aí dessas nossas representantes, né? A Bia vai fazer assim, uma grande diferença nessa geração que agora consegue assisti-la e
torcer por ela e querer ser ela. Né? Então, isso acho que vai ser... E junto também a Luísa, a Laura, né? A gente está com agora uma equipe que são alguns nomes, né? A Naná, que vem por aí também, a Vitória Barros lá fora. Então, tem uma turminha que a gente já consegue, né? Distinguir e falar essa jogadora. Teve um momento que a gente não tinha ninguém para falar, né? Então, isso pesa muito. E, obviamente, que também um grande impulso que pode ser dado é por meio dos ídolos, né? A evasão continua grande, né? Tanto no masculino, mas me parece que sempre foi maior e mais expressiva no feminino. A evasão no sentido da pessoa que começa a jogar tênis, tem as suas dificuldades e acaba não seguindo a carreira, ou no final de carreira juvenil, ou principalmente no profissional. Então me parece que historicamente também isso é muito mais claro no feminino, essa evasão seja maior. Mas eu queria saber de vocês que, além disso, que é um fato consumado, que nós precisamos tentar mudar, qual o papel da família nessa história? Olha, é até clichê dizer que o papel da família é fundamental, né? É bem clichê dizer isso porque é uma coisa óbvia. Mas uma coisa que está mantendo mais, tem uma evasão, mas a gente tem evasão num nível de competição um pouco mais baixo, sabe? Aquelas que começam a competir e por algum motivo elas se destacam mais, ou pontuam ITF, ou já jogam COSAT, ou estão entre as melhores brasileiras, aí vem mudando muito esse patamar de evasão, porque a opção por uma carreira, ela vem mudando. Ficou muito claro para todos eles, hoje em dia, que eles têm uma oportunidade clara de fazer faculdade nos Estados Unidos. Então, a gente vê, exemplo, agora, a nossa melhor ranqueada ITF acabou de se despedir, a Olivia Carneiro, e está indo para os Estados Unidos. A Paola da Munique também. Então, isso aí deu uma freada na evasão. Agora, as meninas que, de repente, os pais investem e realmente elas não alcançam um certo nível ali nos 13, 14, ali eles têm uma sinuca de bico, que nem o pessoal de Santa Catarina fala. Porque aí eles têm que escolher, ou seguem investindo e apostam que, de repente, que o TR dela vai melhorar, que o TR é basicamente resultado, nível de jogo, para conseguir um lugar lá nos Estados Unidos, ou elas não veem muitas perspectivas e saem. Mas a minha batalha, principalmente, é quando elas chegam nesse nível, assim, que são poucas as que realmente chegam num OTR mais alto, é as vantagens que o tênis oferece para a vida social delas, para a vida profissional de outras maneiras, né? E não só o tênis, o esporte em si. Mas também vou dizer que essa evasão está diminuindo, mas também concordo com a parte que nós estamos sempre atrás. Nós estamos correndo atrás. Bom, olha, eu acho que o papel da família ele é fundamental, né? É dali que vem o apoio, né? Tanto, na verdade, nesse sentido aí, tanto para os homens quanto para as mulheres, né? Mas no sentido das mulheres, a gente sabe que as mulheres estão sempre mais pressionadas, né? Que elas têm que oferecer mais, né? Porque são criticadas pela beleza, são criticadas se estiverem acima do peso, é uma pressão muito maior, né? E nesse sentido aí é muito importante, obviamente, que o apoio da família, né? E esse caminho aí do tênis universitário também é muito importante, mas eu ainda acho que tendo histórico de boas representantes, isso é o grande caminho, né? Enxergar que pessoas tiveram sucesso fazendo aquilo, trazer esses exemplos para as meninas e, obviamente, que os pais estejam cientes disso, né? Não enxergar o tênis como um acaso, e sim como uma profissão de muito futuro, né? E quanto mais as mulheres lá fora estejam provando que esse é um caminho de muito sucesso,
né, e de também futuro brilhante, né, porque o tênis hoje em dia paga muito bem, elas são verdadeiras estrelas, superstars, né, isso tudo, e a forma também como até a própria moda tá ao redor do esporte agora, né? Como elas viraram modelos esportivas dentro da quadra, né? Isso tudo tem muito a ver com o universo feminino, né? Então, tá todo mundo enxergando isso, né? Então, obviamente que aí a família também e pode impulsionar muito mais, né? Eu acho que o caminho das mulheres está cada vez mais bonito, né? E mais fluido nesse aspecto. Custa mais caro? Deixa eu complementar isso que Claro. a Paty falou, porque a Paty entrou num ponto muito importante. Além do universo feminino ser, por natureza, mais consumista de moda que o masculino, a imagem, que nem a Paty falou, eu não sei se é bom ou ruim, né, Paty? Porque aí as mais direitinhas vendem mais. Mas, realmente, explorar o lado feminino, as marcas estão explorando de uma maneira incrível, né? E tantos seguidores e mandam coisas para as meninas usarem. Isso aí é um mercado enorme. É um mercado enorme. E às vezes essa menina não precisa ser nenhuma top jogadora, mas que se ela está no esporte e ela tem uma boa comunicação, uma boa empatia, o que também o esporte vai ajudar, ela também já tem um caminho profissional um pouquinho mais direcionado. Então foi muito boa essa colocação da Paty ali em relação ao universo feminino e a todo o merchandising que se carrega junto. E eu ia te perguntar, Sabrina e Patrícia, para vocês duas, custa mais caro a tenista no circuito, tanto no juvenil como no profissional, porque tem que levar, principalmente o juvenil, tá com a família junto, tá com o pai ou com a mãe junto, custa mais caro em relação ao masculino, por exemplo? Olha, não acredito que custe mais caro. Os custos são iguais, dependendo de quem tu quer ter do teu lado, tipo de calendário, né? E também o quanto a família e a menina mentalmente aguentam e suportam os desafios que vem pela frente, né? Se tu tem uma menina que na América do Sul é um pouco raro, tomara que eu esteja errada, mas o que eu vejo é mais complicado, está cada vez mais difícil ver uma menina viajando sozinha, né? A Patrícia então viajou sempre sozinha, depois as meninas que treinaram com a Patrícia, que jogavam comigo, ou a gente viajava mais ou menos em grupo até um certo ranking, depois de outro ranking cada uma ia para o seu calendário se viajava sozinha. Hoje tem, para os melhores juvenis do Brasil, tem muito dinheiro, viu? Não está faltando dinheiro para as juvenis. Para as juvenis não está faltando dinheiro. O problema é o pulo, né? Aquela transição quando elas vão jogar Future. Aí já não tem mais dinheiro. Então, se quer levar um treinador e não tem esse apoio financeiro que nem as juvenis estão tendo, é caro. Se quer levar, que nem toda a equipe leva a equipe que estava lá em Paris, levou psicólogo, levou fisioterapeuta, coisa assim, é caro. Mas se por outro lado a menina tem uma fortaleza mental, foi trabalhada para certos desafios, o custo masculino e feminino, ao meu ver, ele é o mesmo. Só que a menina, por mentalidade, por ser mais frágil, por a gente ter esse lado mais paternalista, acaba assim, no meu ver, sendo mais caro ali. Olha, eu complementaria dizendo que o custo é o mesmo. Assim, quando a gente... Eu não quero nem analisar a questão de se tem apoio financeiro ou não, né? Mas o custo deveria ser o mesmo, com uma diferença apenas, né? A mulher, a menina, ela precisa de mais segurança para viajar. É muito, muito arriscado, eu diria, deixar uma menina muito jovem viajar. Infelizmente é um esporte individual,
mas é uma prática que não deveria acontecer, até pela própria história do nosso esporte, né? Essa questão do ambiente seguro de esporte, eu gosto de enfatizar muito isso, porque é uma das nossas causas. Eu também sou líder do Comitê Esporte do Grupo Mulheres do Brasil, e a gente defende muito a causa do esporte sem assédio, né? E o próprio tênis tem mostrado que, nesse aspecto aí, tem muita história a ser contada que não foi no passado, né? A gente tem, mais recente, por exemplo, a própria Fiona Ferro, uma jogadora francesa, foi 39 do mundo, acusando um técnico que viajou com ela de 15 a 18 anos, ou 19, acusando de abuso sexual, de assédio, várias histórias. Eu conheço também um técnico francês que está na prisão. Tem alguns casos assim, muito sérios, né? Porque no tênis, e antigamente muito mais ainda, né, se viajava muito a jogadora e o técnico, né? Hoje em dia ainda tem, quem tem condições, obviamente, que tem uma equipe mais ampla, né? O psicólogo, o nutricionista, o fisioterapeuta, né? Mas antigamente, que se viajava um a um, é um risco muito grande que se corre. Infelizmente, né, não quero desanimar, né, com essa fala, mas eu acho que a gente precisa cuidar disso. E aí, a solução, já que a gente está falando, está tendo uma conversa proativa, a solução é incentivar a presença de mais técnicas, mulheres, entendeu? Abrir esse mercado de trabalho para que mais mulheres se envolvam com esse tipo com vários espaços dentro do universo do tênis, né? Mas essa questão de viagens é um tema sensível, sabe? É um tema sensível. Sabrina, você que viajou muito com equipes juvenis, você foi para muitos sul-americanos e campeonatos na América do Sul principalmente, como é que você vê essa questão? Nossa, eu vejo essa questão até com medo. Até com medo, Zé, porque o que a Paty botou é tão sério. E eu sei de histórias comprovadas de tanta coisa que já aconteceu. Então, sim, isso é um fato. É um fato. E a menina viajando, mesmo com o seu treinador, às vezes, até porque a gente é da América do Sul, né, se fica tanto tempo longe, mas tanto tempo longe, que a menina fica muito frágil. E de repente, assim, o próprio treinador fica frágil, né? Então, o limite de fragilidade de ambos ali, pela distância, pela dificuldade, pode gerar uma certa confusão de sentimentos que esculhamba tudo, né? Que esculhamba tudo ali, assim. Então, realmente, é uma linha bem tênue entre os dois. Entre a menina dividir o que é a fragilidade dela e o treinador também, que também vai ter que aguentar duro ali e dar uma para de quieta às vezes, porque a menina fica carente, fica com saudade, né? Mas sim, o que a Paty falou de aumentar o número de treinadoras mulheres é um fato, né? É uma situação bem tática que a gente vive. Cada vez a gente, pelo menos na América do Sul, está se buscando isso. A ITF tem um departamento só para isso. A gente tem a nossa maior representante, que é a Roberta Burzagli, né, que está tantos anos na ITF nos representando nessa batalha. Só que a Roberta teve que fazer uma opção muito dura, né? E quem está nessa lida de viaja, fica fora, tem sempre que fazer opções muito duras, né? Chegar uma hora que a mulher, que de repente, eu decidi já ter 4 anos atrás, 5, que eu não ia viajar nunca mais, porque eu queria ter família já um tempo atrás, né? Meu filho agora está com 16 anos, eu engravidei, disse que não ia mais viajar, mas quando ele tinha 5 anos já tinha outra geração de meninas vindo e ninguém viajava com elas, né? Eu tive que voltar para a estrada, mas com o coração na mão. E tipo, a Roberta optou
e não ter filhos. Então, é uma coisa complicada, é uma coisa delicada, né? Agora, no Brasil, a outra que viajava bastante, a Fernandinha Ferreira, recém foi mãe. Então, nós também estamos, de novo, órfã de treinadora viajando, mulher. No Brasil, hoje, eu não sei quem vai viajar com as meninas, né? Tanto que, tanto no 12, no 14, como no 16, os americanos foram todos homens e que fizeram excelente o seu papel. Excelente o seu papel. Mas, por outro lado, as menininhas de 12, né? As menininhas de 14, primeiro ano de 14, 13 anos, elas são idade de menarcas. Quem é que vai entrar no vestiário com elas? Quem é que vai de noite, elas estão passando mal, quem é que vai entrar no quarto com elas, né, Zé? E aí cai nessa segurança, nesse conforto de ter uma treinadora mulher, que nem a Paty falou. É engraçado, né? A partir do momento que você começa a citar o nome, é que a gente vê o quão poucas pessoas a gente tem, né? Porque não tem, Paty, não tem. Exatamente isso. São heroínas, mas a gente precisava abrir esse leque, né? Oferecer oportunidade, realmente colocar a plaquinha ali, procura-se técnicas. A gente tem que criar um incentivo, algo tem que ser pensado pelos órgãos que governam o esporte, né? O tênis. Nesse sentido, por isso, eu sou a favor disso, sabe? Que realmente a gente faça centros de treinamentos para meninas, que a gente tenha técnicas mulheres, que a gente tenha, sei lá, que se abram até uma nova profissão de acompanhante de viagem, que seja do tênis, mas, enfim, alguma coisa assim, entendeu? Porque a gente tem que resolver esse problema de uma forma que seja importante para a mulher, né? Que seja feminina nesse caso, né? Porque também a gente enfrenta vários problemas, né? Nós comentamos aqui rapidamente sobre abuso sexual, esse tipo de coisa, mas também existe a questão do assédio, né? Não é só nesse aspecto. Tem aquele assédio moral, é aquele técnico que trata mal, que, sabendo que as meninas são frágeis, humilham, constrangem, né? Eu e Sabrina deve conhecer também jogadoras que pararam de jogar de tão rígido e tão agressivo que era o tratamento dado a elas, né? Porque pode ser que o homem aguente mais, mas as mulheres não aguentam esse tipo de coisa. Eu não concordo que a linha tenha que ser super rígida, porque a gente tem ali técnicos que vieram lá do leste europeu na ginástica, que foram muito duros, que a gente tenha que melhorar assim. Não, eu não concordo com isso. Eu acho que há uma sensibilidade que precisa ser incluída aí no tratamento com as meninas e que se perceba isso. É aquela questão, você tem que se sentir bem praticando aquele esporte, né? Então, mais uma vez, eu acho que, obviamente que existem treinadoras disso, mas olha, quantas uniões de pais, até mesmo essa relação, né, de pai e atleta, como ela às vezes prejudica o excesso disso, né? A gente teve o caso da Marion Bartoli, por exemplo, né, que brigava muito com o pai. Tivemos o caso da Carrie Pierce, né? Enfim. Então, mas sempre, você vê que nunca é a mãe com a filha, é sempre o pai com a filha, né? Existe ali, por essa questão, né, de educação, de cultura, a figura masculina, o pai que manda na filha. Isso é muito, muito complexo se você for analisar. Eu vejo as técnicas mulheres, como elas tiveram sucesso, né? Você vê, na minha época e um pouco depois, a geração, é conhecida até como a dinastia Maleva, né? A mãe que treinou 3 filhas e colocou as 3 no top 10 do mundo. Isso, para mim, é um feito, assim, inacreditável, né? A Manuela Maleva, depois foi a Madalena, a Manuela e a outra, como é que Caterina. Caterina Maleva. A Caterina, sim, as 3. Eu lembro muito delas ali e, olha, fizeram do início até o final.
A própria a Hingis, a Martina Hingis, que foi número 1 do mundo, ela só se separou da mãe porque ela precisou de um pouco de liberdade, né? Mas foi uma relação dos 2 anos até os 21, ela teve junto com a mãe. Ali foi a melhor jogadora do mundo, campeã de Grand Slam, sentiu falta quando ela... Mas ela disse que não teve problemas, foi uma questão de liberdade, obviamente, ela precisava do espaço dela. A gente teve também a Mauresmo treinando um homem, quer dizer, as mulheres que entraram no tênis, a Conchita Martinez, que agora é gandeira, essas relações assim, de mulher treinando meninas e mulheres, eu acho que tem tanta sinergia, tanta conexão, que a gente precisa realmente ampliar essa questão, né? Botar no microfone, né? No amplificador, essa mensagem tem que chegar a todos, né? Por mais mulheres, né? Não existe essa questão de o técnico homem é porque ele joga melhor. Não precisa. Nenhum técnico joga melhor do que o atleta, né? Ou senão não estaria jogando no circuito, né? Então, da mesma forma, qual é o problema de se treinar com a mulher? Mas é uma questão já tão cultural, né, que quando o Andy Murray contratou a Mauresmo, foi aquela loucura, aquele auê no circuito, né? Ainda é muito novidade, né? Mas minimamente no circuito feminino, isso poderia ter uma repercussão maior, se multiplicar, né? Isso seria muito, muito interessante. Por fim, meninas, para colocarmos uma coisa muito positiva que eu vejo, nós temos 2 grandes nomes, 2 potenciais nomes surgindo no tênis feminino. Claro, nós temos também no masculino, mas tanto a Vitória como a Naná são nomes que pintam aí com uma grande qualidade, né, de tênis, e já a Vitória, por exemplo, já morando fora do Brasil, treinando lá fora, nem sei se é o caminho ideal, mas enfim, foi uma opção feita, e eu acho que isso também pode ajudar muito o tênis feminino daqui para frente, né? Concordo plenamente. E a Vitória, na verdade, eu acho que a Vitória fez a melhor opção. Ela fez a melhor opção, porque eu sou da ideia que a gente tem chance de estar no hemisfério norte mais cedo e ainda com a mãe do lado, né? Tirando algumas ressalvas, assim, maior é o nível de competição dentro do treinamento mesmo. Você treina já com pessoas de alto nível. Ela vai competir essas semanas. Primeira rodada, ela vai ter que ganhar no terceiro set. Na segunda rodada, ela vai ter que ganhar no terceiro set ou vai perder no terceiro set. Sendo que aqui na América do Sul, o jogo mais ou menos duro vai ser uma semifinal. Então, estando no hemisfério norte, o nível e a velocidade da melhora, no caso da Vitória, foi estrondoso, né? Ela saiu de 100 ranking e agora ela é membro do Token. Ela está 53 da ITF, com 14 anos, e está membro. E a Naná é de uma humildade gigantesca, né? Vem de uma família de uma humildade gigantesca, ela tem uma gratidão a tudo que acontece ao redor dela. E essa humildade e o jeitinho desligado de ela olhar, pode estar a Serena do outro lado, mas pode estar a Chiquinha do outro lado. A Naná é muito engraçada, porque ela joga igual. Ela acelera a bola da mesma maneira. Então, essa tranquilidade da Naná também é um lado muito feliz do tênis feminino. Se a gente vê as fotinhas dela, ela está sempre com a mesma carinha, olhando assim de lado, no sorrisinho, assim, é a coisa mais amada. Então, realmente, essas duas e outras, né, que estão junto com elas, dão muita esperança de a gente ver um tênis feminino de bom nível e gracioso, que elas sejam exemplos para as meninas, né, com essa graciosidade, desse sorrisinho, de usar uma roupa bonita, que nem a Paty falou, né. A Vitória tem patrocínio da Nike, né, que foi um dos impedimentos até que aconteceu, que ela não foi para a equipe do Sul-Americano. Mas ela está na TV, outro dia vi ela na propaganda da Claro, né? Sim. E a Naná também já está com uma outra empresa por trás. Então a figura delas como meninas risonhas, que de repente vieram de um lado humilde maior, assim, vai fazer muito bem
para as gerações futuras. Eu torço muito por isso. Na verdade, eu tenho certeza que isso vai dar certo. Eu vejo também com muito bons olhos, né, essas duas jovens promessas, né, que já surgiram nesse... Não deu nem tempo, né, da Bia... obviamente que está vindo uma nova geração aí em função dessas nossas tenistas aí, mas essas duas já surgiram, né? Então, e vai ser muito interessante esse contraste, porque um optou por ficar lá fora, vai ter toda essa estrutura da Europa, facilidade de torneios, a outra está aqui no Brasil. Obviamente que cada uma com seus motivos, né? Nunca é também tão fácil, a menos que seja oferecida a mesma oportunidade, mas, por exemplo, uma Naná ir lá para fora, para ir sozinha, será que seria tão legal? Sim. E aí tem toda essa questão de se a mãe poderia ir. Então, no caso da Vitória, calhou, né, de haver essa possibilidade, então ela vai ter um tipo de experiência, e a Naná aqui também outro tipo, né? Você vê que ela já participou da equipe do Fed Cup, aliás, da Billie Jean King Cup, porque na minha época foi tanto Fed Cup, enfim, e essa experiência que ela teve de estar ali naquele confronto, que foi do Ibirapuera, ali ao lado da Bia, da Luísa, da Laura, isso também eu acho que amadurece muito, né? Então vai ser bacana, porque a gente agora está nesse momento de torcer, de esperar, de ver o que vai acontecer com cada uma delas, de seguir. Obviamente que eu acho que o mais importante mesmo é o desejo de cada uma delas, do quanto elas vão se dedicar, do quanto elas vão querer, né? Porque querer todo mundo quer, né? Mas tem um querer ali que significa uma dedicação assim, maior do que a gente possa imaginar, né? Se entregar mesmo ao esporte, e a gente aqui torcendo enquanto a gente vai acompanhando todas elas, né? Todas elas, esperando aí essas... Tomara que a gente tenha mais oportunidade. Eu lamento muito assim, não ter oportunidade de ver essas meninas jogarem, né? Porque ou elas viajam, enfim, não existe um encontro nacional, né, onde as técnicas pudessem se reunir com também essas promessas, conversar, enfim, aqueles velhos pedidos, né, que a gente sempre tem de estar mais perto, né, do tênis, né, porque a gente viveu, mas feliz por elas duas e vamos seguir torcendo, né? Eu acho que a gente está no caminho aí. Já vai aparecer mais, porque agora é a vez das mulheres, isso a gente não tem dúvida, né? Vamos! Sem dúvida alguma. Sabrina Justo, Patrícia Medrado, eu quero agradecer demais a presença de vocês duas aqui no podcast, com essas brilhantes participações, tão importante essa interação e colocar tanta coisa positiva para frente. Claro que nós temos problemas, mas a gente sempre precisa usar os problemas para mirar o futuro e as soluções. Suzana Silva, infelizmente, teve um problema técnico, não conseguiu se juntar a gente, mas em breve eu trago a Suzana aqui para bater um papo também com o pessoal. Obrigado para todos vocês duas, um grande abraço. Abraço. Valeu, obrigada. Valeu, foi ótimo bater um papo com vocês. Tênis feminino é com a gente, né? Vamos nessa. Vamos nessa. Valeu, Zé. Um abraço. E eu não escolhi Sankia. Vacilei, fui mirim. Sinta-se abraçado, Jorge. No esporte e nos negócios, quem tropeça nos detalhes sempre perde. Escolha Sankia, a melhor solução de gestão para o seu negócio. Sankia, liberdade para evoluir. Podcast Tênis Brasil, com José Newton Dalcin. Oferecimento Sankia, a melhor solução de gestão para o seu negócio.